Olá, alunos! Nesta aula, observaremos a crise do antigo regime, bem como o antigo sistema colonial. O absolutismo era um aparelho de dominação feudal reelaborado, onde o rei concentrava amplos poderes. Ele controlava o comércio, limitando as ações da burguesia e sujeitando as massas camponeses ao domínio da nobreza. Ele controlava o comércio, limitando as ações da burguesia e sujeitando as massas camponesas ao domínio da nobreza. Parte da nobreza compunha a burocracia estatal, isto é, formava um grupo especializado de negócios administrativos. Esse grupo era responsável pela arrecadação dos impostos reais, necessários para custear as despesas do exército e da própria burocracia. Nessa época, vigorou o mercantilismo, um conjunto de medidas econômicas colocadas em prática para enriquecer os nascentes estados nacionais. Entre suas características estavam balança comercial favorável, proteção alfandegária, colonialismo, criação de companhias de comércio para manter monopólios, metalismo e incentivo às manufaturas europeias. Para o Estado enriquecer, precisava de metais preciosos. Os mercantilistas defendiam a necessidade de exportar mais do que importar mercadorias. Havia o estímulo à produção manufatureira para garantir uma expansão segura do comércio internacional. Era preciso controlar ao máximo a entrada de produtos estrangeiros para proteger os artigos e o mercado nacional. Fazia-se necessário garantir monopólios e exclusividades comerciais. Assim foi criado o sistema colonial, onde a colônia, produzindo para complementar a economia europeia, com a colônia produzindo para complementar a economia do Estado europeu que a dominava. O Estado europeu era chamado de metrópole, que controlava a produção, o comércio colonial, a compra e a venda de mercadorias. A área explorada recebia o nome de colônia. Papel da colônia: enriquecer a metrópole. O Estado incentivava a criação de companhias privilegiadas de comércio, por meio de monopólios, para garantir que estas atuassem nas áreas coloniais. O aumento populacional garantiria uma maior produção e maior segurança para o Estado. Com o tempo, o Estado europeu aumentou seus gastos. Para mantê-lo, era preciso aumentar os impostos sobre a burguesia, os camponeses e também sobre as colônias, o que provocaram crises cada vez mais constantes. Ao mesmo tempo, houve a expansão do capitalismo e do processo industrial na Europa no século XVIII, com a Inglaterra na liderança. Essa expansão entrou em choque com o absolutismo monárquico, com o mercantilismo e com a sociedade estamental, também chamada de sociedade de ordens. A burguesia, em franco crescimento, identificou esses elementos como impedimentos à expansão econômica, social e política. A burguesia, em franco crescimento, identificou esses elementos como impedimentos à sua expansão econômica, social e política. Como vimos nas aulas anteriores, os filósofos iluministas passaram a criticar a sociedade vigente
propondo mudanças que agradaram a burguesia. Na América, as elites locais desejaram romper com suas metrópoles e, na Europa, a burguesia liderou lutas revolucionárias propondo superação do antigo regime. A soma desse processo foi denominado crise do antigo sistema colonial. A soma desse processo foi denominado de crise do antigo sistema colonial.